meus melhores amigos macumbeiros, tudo bom com vocês? Que saudade de falar com todos vocês. E aí, como que vocês passaram essa virada de ano? Como que foi o Natal de vocês? Conta aí pra gente. Eu tava com muita saudade de falar aqui com vocês. E primeiramente vou desejar aqui um feliz 2021, que tenha muita harmonia na vida de vocês, muita saúde primeiramente, que o resto a gente consegue depois, né? E é claro, muito axé aí dos orixás, que tudo aquilo que vocês desejam, vocês consigam concretizar, não tenham medo, vão atrás, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que todo o amor da minha mãe Oxum possa estar aí presente em cada momento da vida de vocês, a paz de nosso Pai Oxalá também sempre permaneçam, e é claro, todos os orixás, todas as entidades, e que a nossa guardiã Pombogira menina esteja sempre a guiar os caminhos de vocês, que ela esteja aí abrindo os caminhos, que venham novos projetos e tudo bem sucedido, é claro, meus anjos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Alicia do canal As Três Meninas e junto com as minhas duas bestes da Macumba, Natália e Nath, montamos este canal cheinho de conteúdos de axé para vocês. Hoje, primeiro vídeo do ano, vamos começar contando uma história sobre Pombogira Menina. É uma história que eu tenho certeza que vocês não viram por aí. Então, se vocês querem saber, bora lá! É que a menina mora, ela mora na encruzilhada. Dona menina, onde é que ela mora? Ela mora na encruzilhada. Meus lindos, se vocês não são inscritos no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum conteúdo. Nos sigam nas redes sociais e, é claro, deixa aquele like cheinho de axé para vocês ajudarem as suas manas aqui, né? Sabe que eu nunca pedi nada para vocês, né? Meus lindos, vamos lá então para a história. Essa é a história da Pombogira Menina do Cabaré. Isabel, ela era uma moça de uma origem muito humilde, ela muito pobre. Seu pai abandonou a sua mãe quando ela era ainda muito pequenininha, quase uma recém-nascida. A mãe de Isabel, ela sempre estava muito doente, ela sempre estava muito debilitada, talvez por causa de tanto sofrimento, de tanta fome que ela passou. Ela era muito vulnerável a qualquer doença e ela sempre estava muito doente. E então Isabel trabalhava na rua vendendo pães. Esses pães era uma receita antiga de família, né? Um passava para outra, né? No caso, uma passava para outra, né? Os homens não eram muito de estar na cozinha, né? As mulheres cozinhavam naquela época. Hoje em dia são tempos diferentes. E é uma receita que a mãe de Isabel passou para ela e ela começou então a fazer os pãezinhos e a vender. Desde muito novinha ela já estava na rua trabalhando, vendendo seus pãezinhos, sempre muito mal vestida e às vezes até suja por causa de condições sanitárias da época. Às vezes tinha uma falta de chuva, não tinha água e tudo mais, mas ela sempre tentava manter os seus cabelos penteados o máximo que ela conseguia, porque ela amava muito os cabelinhos dela. Ela já tinha aquela vaidade de moça, de uma menina mesmo. E ela sempre estava ali batalhando, trabalhando, vendendo os seus pãezinhos. Todo mundo já conhecia ela lá da vizinhança, porque uma menina tão novinha trabalhando, todo mundo olhava, alguns sentiam pena, outros não estavam nem aí, e muitos tentavam ajudar como podiam, né? Tanto porque eram duas mulheres sozinhas. Mas Isabel, ela ia. Ela perdeu aí a sua infância trabalhando e tentando ajudar a mãe. Ela tinha um verdadeiro amor
pela mãezinha dela. Ela amava muito e ela não queria perder porque ela era a única parente. Não tinha mais ninguém, já que o pai dela abandonou, né? Ela nem conheceu o pai dela. Conforme foram se passando os anos, aquela criança, aquela menininha bem pequenininha que trabalhava, foi crescendo, foi pegando um corpo e já com seus 13 anos, Isabel já chamava a atenção de muitos. Muitos homens olhavam ela, porque ela era uma mulher muito bonita, e muitas mulheres olhavam também com inveja, né? Já que aquela moça, ela realmente era muito encantadora e ainda por cima trabalhadora, ela batalhava e não tinha quem naquela cidade não conhecesse Isabel. Ela realmente era conhecida tanto porque os pãezinhos eram bem gostosos, ela tinha um jeito todo especial na cozinha. Ela fazia com amor, ela gostava daquilo que ela fazia e ela estava sempre atrás de dinheiro para poder pagar médico para a mãe dela. Ela queria dar uma boa vida, uma boa condição, mesmo ela sabendo que a mãe dela não ia aguentar muito tempo, porque eram outros tempos, não tinham tanto acesso a medicamentos e tudo mais. Hoje em dia a gente até tem, mas naquela época já era um pouquinho difícil, né? E ainda mais condições sanitárias daquela época, bem lá atrás, também era bem difícil. A pobre moça batalhava muito, muito, muito. Ela tentava sempre vender todos os pãezinhos e mesmo assim o dinheiro não supria, porque ela ainda tinha que comprar matéria-prima para fazer os outros pães do outro dia. E assim ela ia, né? Ela tentava lá dar uma boa condição ali para a mãe dela, comprar comida. Enfim, muitas vezes elas tinham que comer somente do pãozinho que tinha lá. Às vezes não tinha água, tinha que ir buscar em um rio que era próximo, porém aquele rio não era tão bom como os outros, que as águas já eram mais límpidas, mas ela sempre estava ali batalhando, ela fervia água, enfim, ela dava o jeito dela, ela realmente era uma moça muito batalhadora. Lembra muito, né, muitas crianças e adolescentes de hoje em dia que também fazem isso, né, tem que correr, tem que ajudar a mãe ou o pai, enfim, lembra muito mesmo, né, mas já naquela época já existia. Isabel fazia seus pães e colocava em uma cestinha. Sempre quando ela via umas florzinhas na estrada, ela pegava para enfeitar. Ela era uma mocinha muito caprichosa. Mas um certo dia ela foi trabalhar, ficou o dia todo fora. Nesse dia ela conseguiu vender todos os pãezinhos dela, mas quando ela chegou na casa dela, ela se deparou com o corpo da sua mãe frio no chão. Ou seja, a mãe dela não resistiu e acabou falecendo. Pensa como essa menina ficou. Ela ficou muito triste, muito desolada. Bateu até um pouco de revolta dentro dela, porque se o pai dela estivesse lá, isso daí não teria acontecido. Talvez ele teria dado uma condição melhor para a mãe dela. Ela nem estava pensando nela, estava pensando na mãe dela. E ela ficou muito, muito, muito triste. Ela começou a chorar. Ela falava, mãe, e o corpo ali já gelado. E ela não sabia o que fazer. Não tinha para quem pedir ajuda, não tinha um parente. Mas, bom, a vida ela é cheia de surpresas, né? Nessa mesma hora, enquanto ela tá lá chorando, ela escuta alguém batendo na porta. Tá, mesmo ela escutando batendo na porta, ela tava ali chorando, tudo mais, e as batidas persistiram. E continuou até que ela enxugou as lágrimas. E ela pensou que poderia ser algum vizinho ali próximo, talvez alguém poderia dar uma orientação para ela do que fazer agora, né? E aí ela abre a porta e se depara com uma mulher muito bonita, de uma certa idade, mas muito bonita, bem vestida, elegante,
com um porte maravilhoso, parecia até uma rainha perante aos olhos de Isabel, né? Ela realmente arregalou os olhos e pensou: quem será essa mulher? Aí simplesmente ela viu, olhou para aquela menina, essa mulher misteriosa, e viu que essa menina tava com os olhos cheios de lágrimas. Ela soluçava, sabe quando você chora muito, você soluça? E ela olhou, e quando ela viu o corpo da mulher lá caído, ela simplesmente falou: meu Deus, cheguei tarde demais. Isabel ficou realmente sem entender nada. Ela olhou: acho que você está se confundindo. O que você quer aqui? E ela olhou para aquela menina. Os olhos dela se enchiam um pouquinho de lágrimas, mas ela não chegou a chorar. Ela realmente tinha uma grande postura aí de uma mulher firme. E ela falou para Isabel: você não sabe quem eu sou. Provavelmente a sua mãe não falou quem eu sou, mas eu sou sua tia. Eu sou irmã dela. A Isabel, ela fica assim literalmente passada, porque ela nunca ouviu falar nessa tia. Ela ficou: que? Como assim? Como? Onde? Quando? Minha mãe nunca falou de você. E ela então começa a falar que ela é irmã da Isabel, mas provavelmente a mãe dela não falou dela porque ela era uma mulher que tinha uma vida que não, vamos se dizer, perante aos olhos da sociedade, era uma vida vulgar, era uma vida que mulher não poderia ter, não uma mulher de respeito. E a mãe da Isabel, ela era uma mulher religiosa, ela era uma mulher muito, como que eu posso falar, vejamos, tinha aquela moral daquela época. Então, Isabela percebe que realmente a mãe dela nunca falou nada sobre seus familiares. Ela falava muito da sua própria mãe. A mãe de Isabel falou que não chegou a conhecer a avó dela, mas que ela era filha única. Mas sempre quando ela falava isso, ela falava meio com um nó na garganta. E Isabel sempre achou que tinha algo a mais, só que ela não questionava muito a mãe dela, porque a mãe dela sempre estava doentinha e tudo mais. Mas aí então ela vê que essa mulher realmente é sua tia, irmã da mãe dela, que tinha acabado de falecer, o corpo dela ainda estava ali no chão. E essa mulher, ela tomou todas as providências do funeral, tudo certinho, marcou com tudo. Realmente ela tinha uma boa grana e ela preferiu levar a sobrinha com ela, porque não ia ter aonde ficar. Ela deu essa proposta para Isabel: ó, vamos comigo. Você vai ficar comigo no cabaré, só que você não vai ser como as outras moças. Tanto porque ela não queria essa vida. A tia dela nunca tinha se casado, nunca teve filhos e ela sempre quis ter filhos. Mas, por causa do seu estilo de vida como dona de cabaré, ela não pôde, né? Então, ela adotou Isabel, não só como sua filha, mas como sua pupila. Mas ela não ia ser como as outras moças do cabaré. Ela iria ajudar a servir bebida, uma limpeza, algo desse tipo e pronto. Não ia ter aquele outro estilo que nem as outras moças. Tudo bem. Isabel, ela aceitou que não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer, tava sem dinheiro, não tinha ninguém, tava lá, então ela foi. Meio com um pezinho atrás, mas foi. Tanto porque a Isabel nunca foi tão religiosa assim como sua mãe. E ela nunca parou para pensar sobre moral, nem nada. Mas ela viu a roupa da tia, ela pensou que poderia ter aí uma vida melhor. E ela não tinha mais a mãezinha dela. Elas foram, levaram alguns dias de viagem, mas chegaram lá aonde estava o cabaré da sua tia. Era um cabaré bonito. Não era um castelo, mas era um lugar assim muito bonito.
tinha algumas moças lá que entortaram o nariz na hora que viram Isabel, né? Já deram uma entortadinha assim, porque realmente onde essa menina passava, ela inspirava a inveja das mulheres, de tão bonita e encantadora que ela era. Só ela que não percebia isso por causa de sempre ter que estar trabalhando e tudo mais. A tia dela percebeu que todo mundo olhou torto pra ela, aquelas mulheres e tudo mais, e ela falou: Ei, vocês aí, essa daqui é quem vai herdar o cabaré. Então, ó, pensa numa mulher também debochada. Logo, logo eu falo um pouquinho mais sobre ela. E as moças tudo lá reviraram os olhos, mas tiveram que engolir, né? Tanto porque lá era onde elas estavam trabalhando. Mas ela falou, ela não vai trabalhar como vocês. Ela só vai servir, ela vai me ajudar com uma administração aqui e outra coisa ali. Mesmo a Isabel não tendo muitos estudos, ela era uma moça muito inteligente, então ela tinha pego rápido ali como que eram as coisas, valores e etc e tal. Então, se alguém tentasse passar a perna, a Isabel tava lá, ali esperta. Então ela conseguiu pegar. Passando-se um tempo, ela foi com 14 anos, depois foi 15 anos, ela já estava ali mestra, ali olhando e tudo mais. Porém, ela não trabalhava como as outras mesmo, se deitando com os homens, não. Ela já era diferente por ser a sobrinha. E isso gerou também uma certa inveja entre as moças lá, porque que a gente tem que estar aqui se dando mal, se lascando, e essa menina aí folgada, e nananana. Algumas até gostavam muito dela, né? E falavam, ó, tenta não ficar no cabaré, acha um homem decente que te dê uma vida melhor. Davam altos conselhos pra ela. Só que aquela menina, a Isabel, ela realmente se deslumbrou com aquela vida. Ela nunca viu tanto dinheiro entrando assim na sua vida. Bom, com 16 anos, Isabel ainda estava lá trabalhando. Sua tia amava muito ela, gostava muito dela. Ela era uma mulher firme. Ela não demonstrava assim tanto sentimento, mas por dentro ela ficava muito feliz com aquela sobrinha dela ali por perto, que era também a única parente dela, não tinha mais parente nenhum também. E aí, passando-se esse tempo, ela com 16 anos, ela acaba conhecendo um homem muito formoso, muito distinto, muito bonito, não tão velho, que começou a frequentar o cabaré. E ele começou a dar em cima dela, né? A falar com ela, a falar, você é uma mulher muito bonita, desejo você, e eu daria o mundo pra você, e piriri pororó, aquelas conversas lá que quando muitos querem dar o golpe, eles fazem, né? Então Isabel começou a se apaixonar, tudo, sua tia era muito observadora e ela viu isso e falou para Isabel para ela não tomar cuidado, né, para ela não cair aí no conto. E ela falou: "Ah, eu quero trabalhar como as outras moças, mas eu só quero ser mulher de um, não quero ter vários, né?" E a tia dela, ela realmente barrou aí a menina e falou: "Nananina, não. Você só vai administrar, assim como eu, tanto porque eu comecei assim como essas outras mulheres e a vida era muito sofrida." Ela começou a contar a história dela. E ela falou que ela sofreu muito, era muita humilhação e etc e tal. Ela juntou dinheiro para abrir o próprio cabaré dela. E ela teve que lutar muito para estar lá naquela condição onde ela estava de dona, para não ter mais que ficar com outros homens, para não ter, enfim, tá só ali na administração, observando e tudo mais. E muitas vezes, para quem pensa que os homens iam ali naquele cabaré, que era para se deitar com as mulheres e tudo mais, um lugar vulgar, muitos iam lá para conversar, chegava até a ser um local de encontro entre amigos. Claro que mulheres lá, se fossem, não era muito bem visto pela sociedade, mas os homens iam lá mais para encontro, conversavam com as moças que trabalhavam no cabaré, então a maioria das vezes não tinha nada disso que a gente pensa, eles só queriam dar aquele tempo mesmo daquela vida corrida, talvez de
de uma esposa, lá eles podiam ser eles mesmos, sem aquela pressão, opressão da sociedade, tem que ser um machão, e isso e aquilo e tudo mais. E muitas moças, elas nem precisavam se deitar, elas conversavam, riam, eles bebiam, se divertiam, tinha dança, tinha música, pessoas cantando. Então era um local bem feliz. Para quem pensa que cabaré é um lugar vulgar, tá muito enganado. Qualquer dia desse eu vou falar dos cabarés de antigamente, como a minha pombogira menina, a minha menina do cabaré, como ela já me mostrou em sonhos, como ela já falou um pouquinho em terra, como que era antigamente. Mas esse é um assunto para outro dia, não vamos perder o foco aqui. E voltando aqui pro assunto, a Isabel, tudo bem, ela aceitou ali o que a tia falou porque ela respeitava muito a tia dela e era como se fosse sua segunda mãe. Então tá bom, ela deixou quieto. O cara vinha mesmo com papo e tudo, mas ela queria, mas ela respeitava a tia dela, né? Então, um certo momento, a tia dela começou a ficar muito mal, começou a passar mal, a ficar doente, a ficar muito doente. E aí, Isabel, ela teve que tomar de conta daquele lugar sozinha, praticamente, porque a tia estava muito doente. Então, ela já tinha as manhas, já tinha pego as manhas de administrar ali e tudo mais, olhar, colocar algumas mulheres ali nos eixos, mesmo elas não gostando, porque era só uma garotinha falando com uma moça mais experiente, mas tudo bem. Ela dava conta, parecia que ela já tinha até nascido ali. E então esse rapaz continuou, esse moço, né, continuou no ouvido dela, continuou falando que, né, ia dar uma vida melhor para ela, tudo, sabe aquelas coisas que as mocinhas gostam de ouvir. E ela realmente estava bem apaixonada por ele, e um certo dia ela resolveu se entregar a esse amor. Uma certa noite no caso, né? Resolveu se entregar a esse amor. Ela entregou ali corpo, alma para aquele homem e tudo bem. Tiveram uma noite bem legal, ele foi bem carinhoso com ela e tudo mais. Tudo bem. E aí, todas as noites ele ia lá e eles acabavam ficando juntos e etc e tal. Aí teve uma noite que a tia dela, muito debilitada, chamou ela e falou: Ó, eu já tô sentindo que eu tô indo, mas eu vou deixar esse lugar aqui pra você. Você agora vai tomar de conta. Eu sei que pode ser assustador, mas agora é você. E ela falava: Olha, toma cuidado com papos de homem. Os homens que vêm num cabaré, normalmente, eles não querem relacionamento sério, não querem casar com uma moça de cabaré, tanto porque tem outras moças de família que a sociedade aceita e piriri pororó. E então você vai acabar quebrando a cara se você não tomar cuidado. Ela deu todos os avisos. Ela até dava uma regalada de olhos, né? Ela ficava aí, caramba. Mas no final ela segurou a onda e não falou nada pra tia dela. Então a tia dela falou: tô sentindo que eu tô indo embora. E depois de realmente uns 3 a 4 dias dessa conversa, ela acaba falecendo. Imagina como Isabel ficou triste, ela chorava. Nossa, ela realmente ficou muito triste porque ela gostava muito dessa tia dela, muito mesmo. E agora sim, realmente ela estava sozinha nesse mundo, não tinha parente nenhum, não tinha ninguém por ela. Mas tudo bem, ela tinha esse amor, então ela se consolava com isso. Ela ficava: bom, eu tenho um amor, ele vai ficar comigo, vamos ficar juntos. Talvez eu tenha até que largar essa vida de cabaré, que eu vou ficar com ele, você é uma moça respeitável e tudo mais. Engano dela, né? Certo dia ela estava andando no centro da cidade e viu que estava tendo um casamento, né? Pessoas comemorando e tudo mais. Quando ela viu quem era o noivo, ela viu de longe. Era esse grande amor dela se casando com outra. Ela ficou muito brava, as pernas dela tremiam, ela mal podia acreditar no que ela via. Aí ela resolveu se afastar
e voltou pro cabaré. Lá ela ficou muito triste, chorou. Não vou mentir não, ela chorou aí o dia inteiro. Chegou à noite, ela se arrumou e continuou tocando o cabaré. Nessa noite ele não foi nem na outra e nem na outra. Mas uma certa noite ele voltou lá para procurar por Isabel, que era uma moça linda, ela era desejada e cobiçada por todos e só ele tinha ela. Então ela viu que ele chegou, ela foi para a cozinha, preparou um daqueles pães que ela antigamente vendia e ela fez os mesmos ingredientes, aquela receita da família, só que ela colocou um ingrediente diferente. Ela colocou veneno. E ela fez o pão e chamou ele. Aí ela chamou, vamos lá pro quarto, vamos conversar, ficar sós, meu amor. Tudo bem certinho, ela lá. Ele viu que ela tinha algo diferente, mas ele tava tão encantado, né? Achava que nunca ia descobrir, não quer saber. Pois bem, chegando lá, ela perguntou pra ele se ele tinha algo pra falar pra ela, se ele nunca mentiu pra ela. Ele, não, que eu te amo e tudo mais, tentando ainda enrolar. Isabel nada que é boba, ela olhou, tá bom, tudo bem. Ela deu o pão lá pra ele comer. Ele comeu o pão, o sabor estava maravilhoso, como sempre ela tinha arrasado ali no pão, só que com esse ingrediente diferente. Ele comeu e ela falou para ele, ela sentou e ficou olhando para ele e ela falou para ele: o veneno, muitas vezes a gente pode não senti-lo quando a gente come, quando a gente engole, mas quando ele tá dentro da gente, ele corrói, ele dói, ele sangra. A traição é como um veneno. Aí ele olhou assim, por que você tá me falando isso? O que foi? Aí ela começou a rir. Aí ela falou, você pensou que eu nunca ia descobrir? Você brincou comigo, agora eu vou ficar aqui sentada, vendo você sofrer, brincando com você. Olha, babado, né? E aí ele começou a passar mal. Começou a passar muito mal, muito mal, muito mal. Ele caiu no chão, se estribuchava, tava sofrendo, ele pedia socorro, ajuda. E ela lá sentada, olhando pra cara dele, bebendo e rindo. E ela falou, traição não tem perdão. E ele chegou, né, a óbito, faleceu. Desde então, Isabel continuou tocando lá o cabaré e ela não caiu mais em lábia nenhuma dos homens. Ela sempre estava ali desconfiada dos homens e tudo mais. Até que um certo dia, quando ela estava perto de fazer 18 anos, com 17 anos, ela ficou muito doente também e acabou falecendo. Essa é a história de Pombogira, menina do cabaré. Nos dias de hoje, Isabel vem em terra na linha de Pombogira menina e é conhecida como Pombogira menina do cabaré. Ela vem em terra protegendo aquelas moças que estão na rua, trabalhando. Ela vem combatendo traições, injustiças, maldades, castiga aí pais, tanto pais ou mães que abandonam os seus filhos, e é uma pombogira de lei, gosta de trabalhar para a parte do amor, união amorosa, unir pessoas que se gostam, trazer boas amizades, e é uma grande feiticeira. Para quem não sabe, a tia dela, que antes era dona desse cabaré, adivinha quem é, gente? Eu vou dar uma dica, é uma Maria. Pois é. Tem gente aí que deve estar falando, não será Mulambo? Quitéria, com certeza. Farrapo. Muitos aí estão Padilha, né? Olha, é uma delas, com certeza, né? Sim, estamos falando aí da dona Maria Mulambo.
Tem outras histórias aí da Pombogira menina, compartilha e tudo mais. Mas essa história específica dessa Pombogira menina do cabaré, a tia dela era a Maria Mulambo, rainha do cabaré, para quem não sabe, tá? E essa história, ela foi passada através da mediunidade e como uma pombogira menina falando. E é uma história bem babado, né? Mas que mostra aí pra gente tomar cuidado com traição, tomar cuidado aí com o que falam pra gente. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história bem diferente, eu tenho certeza que vocês não viram por aí. E ponham nos comentários qual o nome da pombogira menina ou da entidade que vocês querem ver aqui a história deles, tá? Beijo, meus lindos. Bye!